Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal do Ministério Águios. Eu sou Juliane Silva e hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para você que se encontra desesperançoso, que está decepcionado na sua caminhada, abatido com alguma situação que porventura tenha acontecido na sua vida. Então esta palavra é para você. Ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, assista esse vídeo até o final, compartilhe e ouça, o que o Espírito Santo tem a nos dizer neste dia. Que o Senhor nos abençoe. Fique conosco. Bem-vindos, gente! Fazia muito tempo que eu não gravava vídeos, mas graças a Deus estamos aqui e hoje eu gostaria de meditar com você que está aí, do outro lado desse vídeo, nos assistindo aqui no nosso canal. Muito obrigada por vocês estarem curtindo o nosso canal, compartilhando as nossas mensagens. Mas a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração esses dias, eu vou aqui passar para vocês. A referência base para a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24, dos versos 13 ao verso 32. E tem como título lá esse texto, Os Dois Discípulos no Caminho de Emaús. Essa passagem, ela fala de dois discípulos de Jesus que estavam tristes, porque já haviam perdido um mestre, já haviam perdido Jesus já tinha sido morto. E aí eles estavam desanimados, estavam desesperançosos. E a Bíblia diz no versículo 1 que eles iam, em caminho para Emaús, que naquela época era ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Então assim, eles muito abatidos, muito tristes, com a perda do seu mestre, estavam saindo de Jerusalém, se distanciando de Jerusalém, ali a caminho de Emaús. Então a gente já observa, meu querido, que esses discípulos, em virtude dessa situação difícil que eles estavam enfrentando, do momento de dor, do momento de desesperança, de tristeza, eles estavam saindo. Já começa esse texto, eles saindo do plano de Deus para a vida deles, porque nós bem sabemos que Jesus havia prometido, ele prometeu ali na sua ascensão, de que os discípulos, que o Espírito Santo de Deus, quer dizer, seria derramado, e que eles ficassem em Jerusalém aguardando esse derramamento de poder, essa descida do Espírito Santo. Então, esses dois discípulos já estavam se afastando, do plano de Deus, já estavam se deslocando de Jerusalém, indo ao caminho de Emaús. E isso muitas vezes acontece conosco quando nós estamos passando por situações difíceis, situações de tristeza, quando as coisas não saem ao nosso contento. Então muitas vezes a gente tende a nos afastar do plano de Deus para nossas vidas. A gente acaba saindo do foco e indo para lugares diferentes. Então esses discípulos, e aí eles nesse caminho, caminhando, a Bíblia diz que eles iam falando um com o outro sobre as coisas que tinham acontecido. Olha só o que nos diz aqui o verso 14, diz: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que eles, nesse caminho de falta de consolo, de tristeza, eles iam ali conversando, continuavam falando sobre Jesus. Apesar da sua tristeza, apesar da sua dor, eles continuavam ali falando sobre tudo o que tinha acontecido. E Jesus, vendo tudo aquilo, se aproximou deles, porque Jesus já havia
morrido, já havia ressuscitado. E aí Jesus se aproxima deles naquele momento. O que essa palavra, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que, embora a gente estejamos tristes, desanimados, desesperançosos, abatidos, mas ainda assim, se nós, mesmo nessa situação de fraqueza, de tristeza, se a gente ainda continua falando de Jesus, falando das coisas que aconteceram, das coisas que nós vivemos ao lado de Jesus, Ele tem interesse em nós. Jesus se aproxima de nós, mesmo que a gente esteja desanimados. O Senhor, Ele não esquece de nós. Principalmente se nós estivermos falando das suas maravilhas, falando das coisas que estão escritas na sua palavra. O Senhor, ele se aproxima, Ele tem interesse em nós, Ele não nos abandona. Mas a Bíblia diz mais na frente, né, no verso 16, que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Meus amados, isso é o que muitas vezes acontece quando nós estamos nessas situações, né? Nós que somos seres humanos, que somos pó, que somos carne, né? A gente tem a tendência, até a Bíblia diz, né, que o mundo, ele cerrou os nossos olhos, ele fechou os nossos olhos. Então, as coisas do mundo tentam fechar nossos olhos. Então, embora eles tivessem vivido com o Mestre, estivessem falando de Jesus, Jesus se aproximou deles, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam mais ver Jesus, porque a tristeza deles, a decepção, a falta de esperança era grande demais, e isso cegou, né? Cegou o entendimento deles. Eles não viam, não conseguiam mais enxergar Jesus. O que acontece muitas vezes conosco e muitas vezes com muitas pessoas que inclusive pregam a palavra, que estão aí fazendo a obra do Senhor, que estão cantando, que estão pregando, estão falando de Jesus, mas não enxergam mais Cristo em suas vidas. Por causa de alguma dificuldade que elas tenham vivido, ou por causa de alguma decepção que elas tenham passado, essa tristeza tomou conta do coração, essa falta de esperança tomou conta do coração dessas pessoas, ou seja, dos nossos corações, que a gente não consegue mais ver Jesus. A gente já faz as coisas no automático. A gente continua falando de Cristo. A gente diz que tem Jesus. As pessoas chegam para nós e você diz: não, mas eu tenho Jesus em minha vida. Eu vivo com Jesus. Eu sei quem é Ele. Você está falando nele, mas você não conhece mais Ele. Você não consegue enxergar Jesus do seu lado. Por causa, muitas vezes, das grandes decepções e tristezas que assolam as nossas vidas. E aí, a gente vê que Jesus ali vai ao lado deles e começa a conversar com eles, né? Começa a conversar e eles começam a dizer, e Jesus pergunta para eles o que eles estavam, né? Que coisas tristes são essas que eles estavam conversando? E eles olham para Jesus e dizem assim: mas você por acaso é peregrino ou não sabe das coisas que têm acontecido com o nosso Mestre Jesus, que foi um grande profeta, né? E eles começam a dizer que Jesus foi um grande profeta, e lá no versículo 21, eles chegam e dizem assim, né, para Jesus: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olhe o que eles dizem, aqueles homens que viveram com Cristo, aqueles homens que vivenciaram grandes milagres ao lado de Cristo, chegam para o próprio Jesus, que não conseguiam mais enxergar por causa da sua grande tristeza, da sua decepção, ou porque as coisas não saíram ao modo que eles esperavam. E aí eles olham e dizem assim: e nós esperávamos que fosse ele, né, o remidor de Israel, né? Quer dizer, as esperanças, eles já não tinham mais esperança que fosse Jesus que remisse Israel. E isso muitas vezes acontece conosco, né? Quando passamos por momentos muito difíceis e de tristeza, o ser humano tem uma tendência muito fácil de esquecer as coisas. Meus amados, como nós esquecemos as coisas fáceis, e eles esqueceram de
tudo o que eles tinham vivido com Jesus, de todas as coisas maravilhosas que eles vivenciaram e que eles ouviram ao lado do Mestre, de todos os milagres que eles viveram, mas porque eles estavam decepcionados, eles estavam entristecidos, eles já haviam perdido a esperança de que Jesus fosse aquela pessoa a quem realmente ele tinha dito que era. Ele disse, e a gente esperava. Meu amado, quando as coisas não saem como a gente esperava que saísse, esse não é o momento de você desacreditar em Jesus. Lembre-se, olhe e lembre, traga à sua memória tudo o que você já viveu ao lado de Jesus, tudo o que ele já lhe prometeu, todas as promessas e milagres que ele já fez. Será que porque num determinado momento da sua vida algo não saiu a maneira que você esperava, isso é suficiente para anular tudo aquilo que Jesus já fez um dia na tua vida? E os milagres que ele já fez, e as coisas maravilhosas que ele já fez, e as respostas que ele já enviou. Porque nesse momento as coisas não saíram a maneira que você esperava. Isso é motivo para você desacreditar, para você não conseguir mais enxergar Jesus ao teu lado? Não, meu amado, não pense assim, né? E aí, eles nesses desacreditados, a Bíblia diz que Jesus ali começa a conversar com eles e começa a pregar para eles, começando de Moisés, né? Ou seja, Jesus vai passando um filme, pregando a palavra ali para eles, de Gênesis a Apocalipse, lembrando, trazendo a memória deles, olha, e não havia de ser assim, ele não tinha dito que todas essas coisas iam acontecer com ele, lembrem. E ali Jesus começa a pregar para eles, e a Bíblia diz que eles chegam à aldeia, né, lá em Emaús, onde eles estavam caminhando, e fez com que eles iam para o mais longe. E a Bíblia diz que eles disseram assim com Jesus, fica conosco porque já é tarde, né? E Jesus entrou para ficar com eles ali, passar a noite com eles. Isso no verso 29. Aí no 30, aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha que coisa maravilhosa. No momento da ceia, no momento do partir do pão, no momento da comunhão, né? Eu acho que Jesus até trazendo a memória deles ali, a última ceia junto com eles, naquele momento gostoso, onde Jesus serviu o pão, onde Jesus serviu o alimento para nós, né? Naquele momento que eles estavam ali gostoso, compartilhando o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles finalmente viram Jesus. Aí de repente Jesus desapareceu. Mas sabe o que é que fez? O que é que tornou os olhos deles abertos novamente? Foi a palavra de Deus. Jesus, ele fez ali, ele trouxe à memória dele a palavra de Deus para eles, como se fosse de Gênesis e Apocalipse, relembrando todas as coisas, e isso começou a gerar fé neles. E no momento em que Jesus sentou-se com eles, que Jesus foi partido o pão e ali eles comeram, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus desapareceu e de repente um diz para o outro, né? No verso 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Está aí, né? O que foi que fez eles enxergarem Jesus novamente? O que foi que fez o coração deles arder novamente, né? Arder em fé? Foi a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz aqui no verso 32, e não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então é a palavra de Deus
que gera fé em nós, que faz o nosso coração arder de esperança, meu querido. Então nós precisamos, nos momentos de dificuldade, nos momentos de falta de esperança, de tristeza, de abandono, quando as coisas não saem como a gente esperava que saísse, nós precisamos nos preencher e nos encher com a palavra de Deus, porque é ela quem vai nos dar esperança, quem vai trazer fé e aquecer o nosso coração, quem vai abrir os nossos olhos e fazermos nós enxergarmos que Jesus, ele está ao nosso lado. Jesus, ele está ao nosso lado no caminho. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, tristes e desanimados, ele está ali ao nosso lado, nos consolando, querendo nos trazer a palavra, querendo nos alimentar, nos trazer o pão, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Então, se você está assim, triste pelo caminho, desanimado, abatido com algo que aconteceu, eu quero dizer para você neste dia, através aqui deste vídeo, que Jesus, ele está com você no caminho. Se encha da palavra de Deus, deixe-se encher, se alimente da palavra de Deus, se alimente, deixe Jesus entrar na tua vida, entrar na tua casa, ceiar com você, oferecer o pão. Deixe seus olhos ser abertos novamente para que você possa enxergar Jesus e não se esquecer de tudo aquilo que ele já fez por você. Não deixe as tristezas da tua vida, né, as situações difíceis fazer você esquecer de tudo que você já viveu, de tudo que ele já fez da tua vida. Jesus, ele está no caminho. Jesus, ele quer te consolar. Mas para isso, eu e você precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, porque é ela quem nos dá a esperança, é ela quem aquece o nosso coração. Que o Espírito Santo possa ter falado com você, meu amado, que você tenha certeza de que nesse momento de dificuldade, que você está aí no caminho, né, triste, abatido e desanimado, Jesus está ao teu lado. Abra o teu coração, deixe ele entrar, ceie com ele, escute a palavra e se reanime. Volte para Jerusalém, aguarde a promessa de Deus, aguarde que Jesus, ele vai cumprir, assim como ele cumpriu, está lá em Atos 2, Jesus, ele cumpriu a promessa. Foi derramado o Espírito Santo lá em Jerusalém. Então, volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Aguarda o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Jesus, ele tem muito mais para nós. Ele está contigo. Ele não te deixou, né? Embora as coisas não estejam ainda saindo da maneira que você esperava. Mas Jesus, ele é o mesmo. Ele não mudou. Aquele que operou milagres na tua vida no passado, ele vai continuar operando. As promessas que ele fez, ele vai cumprir. Volta para Jerusalém. Jesus está contigo. Come do pão com ele e aqueça seu coração com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que você seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, meu amado, com a graça do nosso Salvador.